Na nossa última aula, a gente começou a conversar sobre requisitos de software, e hoje o que a gente vai fazer, na verdade, é dar continuidade a essa discussão, que a gente vai tratar o tema casos de uso, e vocês verão que, na verdade, esse tópico, casos de uso, tem uma relação muito forte com o requisito de software. Logo, a gente ainda está trabalhando no escopo de atividades de análise dentro de um processo de desenvolvimento de software. Esse termo, né, casos de uso, quando a gente olha ele de forma isolada, ele às vezes pode soar assim um pouco ambíguo, ele não passa claramente pelo nome o seu significado. Então a gente vai começar a aula de hoje tentando explorar um pouco o que vem a ser o conceito, né, casos de uso, que é algo tão importante dentro da análise de requisitos do desenvolvimento de um sistema profissional. Bom, todo mundo deve se lembrar a diferença de requisito funcional, não funcional e suplementar, que a gente viu na última aula. Quando a gente fala que um sistema ele é composto por requisitos funcionais, a gente está falando então que a gente está levantando, né, as funções mesmo, né, o que aquele sistema vai fazer. Para cada função, a gente pode ter restrições, que falam como aquilo deve ser feito. Essas restrições a gente vem chamando de requisitos não funcionais. Quando a gente pensa em restrições que restringem o sistema como um todo, e não apenas uma parte dele, a gente fala dos requisitos suplementares. Beleza. Lembrando aí, tópicos que a gente viu na aula passada, o objetivo da aula de hoje, tratando de casos de uso, vai ser especificamente organizar os requisitos em grupos de requisitos correlacionados. Então, um termo que a gente usa muito dentro da engenharia de software é o termo granularidade. Granularidade no sentido de grão mesmo, né? Então, se a gente for imaginar, né, vamos comparar um grão de areia com um paralelepípedo. Ambos são estruturas rochosas, mas o grão de areia tem uma granularidade menor do que o paralelepípedo, concorda comigo? Estou falando disso porque, digamos que esse agrupamento de requisitos, que vem a ser o caso de uso, ele não deixa de ser também funções do sistema, que possuem as suas restrições, mas são funções com uma granularidade maior. Então aqui a gente está tentando visualizar o sistema do ponto de vista de grandes processos de negócio. Professor, você está me confundindo então. Você tinha falado nas aulas passadas sobre processo de desenvolvimento de software. Esse processo que você está falando agora, que caso de uso representa, é a mesma coisa? Não, esse processo não é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos imaginar uma empresa que está te contratando para fazer um sistema para ela, certo? Essa empresa, ela possui os seus processos internos da forma de trabalhar. São desses processos que eu estou falando. Vamos imaginar que fosse uma biblioteca. O que poderia ser um processo de negócio dentro de uma biblioteca? Vamos supor que um processo poderia ser emprestar livro. Mas vai falar, ai professor, mas emprestar livro não poderia ser um requisito? Poderia também, mas eu vejo isso como um requisito de uma granularidade muito alta. Porque se a gente for parar para pensar, para um empréstimo de livro ser realizado dentro de uma biblioteca, vários outros requisitos do sistema são exercitados. Você não consegue pegar um livro emprestado que não tiver sido previamente cadastrado no sistema da biblioteca. Concorda comigo? Um requisito desse sistema poderia ser cadastrar livro. Você também não consegue pegar um livro emprestado se você não tem um cadastro na biblioteca. Então, um requisito que a gente poderia pensar para esse sistema poderia ser o de cadastrar usuários, cadastrar pessoas. O livro não pode ser emprestado para você se ele já está reservado. Então,
Um outro requisito que pode ter dentro desse sistema é a reserva de livros, porque vai ter que ser verificada a reserva do livro para saber se pode te emprestar. Estão conseguindo observar que emprestar livros dentro de uma biblioteca é um processo que, na verdade, é um grupo de vários requisitos? Conseguiram visualizar bem essa situação? Quando a gente fala, então, de casos de uso, caso de uso nada mais é do que agrupamentos de requisitos correlacionados. Esses agrupamentos, eles são muito importantes para processos de desenvolvimento de software iterativos. Aqui eu estou falando não do processo de negócio, eu estou falando agora do processo de desenvolvimento. Lembra que eu tinha falado do modelo cascata e dos processos ágeis? Que os processos ágeis normalmente são iterativos e incrementais? Ou seja, você pega um problemão, divide ele em probleminhas, prioriza e começa a resolver um probleminha de cada vez. Para cada probleminha, você analisa, projeta, implementa, testa, põe em produção. Vem o próximo probleminha, você faz a mesma coisa. Estão lembrados desses termos? Estou tentando relembrar para vocês aqui para não ficar ambíguo. Mas então, esse sujeito aqui, ó, caso de uso, tem uma importância muito grande para esse tipo de processo de desenvolvimento. Quando a gente fala de processos iterativos incrementais, que são esses que quebram um problema em pedaços menores, esses pedaços menores podem ser casos de uso. E aí, para cada ciclo iterativo, que você vai fazer todas as atividades do processo, você vai direcionar o seu desenvolvimento a esses grupos, que podem ser priorizados. Então, uma vez levantados os requisitos, você pode agrupá-los. Uma vez agrupados, você tem que priorizar. Falar o que é mais, qual o processo de negócio dentro dessa regra de negócio é mais importante. Vamos pegar o caso da biblioteca mesmo. Eventualmente, o da biblioteca poderia ser emprestar livros. Afinal de contas, uma biblioteca que tenha um sistema e ela não tem a possibilidade de emprestar livro, é praticamente um sistema de biblioteca inútil, concorda comigo? Ele não faz grandes coisas. Então esse poderia ser o requisito de maior prioridade, o processo de maior prioridade, digamos assim. E o que poderia ser menos prioritário, né, dentro de a regra de negócio de uma biblioteca? Sei lá, relatórios de livros mais reservados do ano. Isso é importante, claro que é importante, mas uma biblioteca consegue sobreviver por um tempo sem esse tipo de informação. O que ela não consegue é sobreviver sem emprestar livro. Por que eu estou falando isso para vocês, então? Vocês vão começar a observar que quando a gente estuda engenharia de software, é como se a gente, a cada aula, estudasse assim uma engrenagem diferente. Ao longo das aulas, essas engrenagens vão começar a se conectar. E aí, aos poucos, tudo vai fazendo sentido. Nada que a gente aprende de engenharia de software não tem uma conexão com alguma outra coisa que a gente vai aprender de engenharia de software. Então, sempre que alguma coisa eventualmente parecer assim um pouco solta para vocês, pode ter certeza que daqui a algumas aulas aquilo vai fazer mais sentido, porque você vai entender por que aquilo existe. Ok? Muito bom. Então, estou falando aqui para vocês também que os casos de uso, eles representam interações de usuários com sistemas e partes do sistema. Sim, os casos de uso, eles são interativos. Logo, são estruturas muito interessantes para a gente mostrar para um cliente quando a gente começa a desenvolver. Daqui a pouco eu vou apresentar o diagrama de casos de uso, e aí vocês vão ver como representar caso de uso assim, de forma visual. Isso é muito interessante porque você consegue mostrar para o seu cliente, olha só, é uma biblioteca, não é? Então essa biblioteca, ela tem esse processo aqui, ela reserva livro, mas ela tem também o empréstimo, ela tem também o cadastro, ela tem o relatório. Quando você faz o empréstimo, eventualmente você tem que verificar o cadastro. Quando você faz o cadastro, eventualmente você tem que verificar tal coisa. Esse tipo de estrutura permite a gente mostrar para o usuário
como o sistema interage entre si, as partes dele, isso de uma forma assim, quase nada técnica, é fácil de uma pessoa leiga, digamos assim, olhar esse tipo de estrutura e entender, como vocês vão ver daqui a pouco, e ao mesmo tempo mostra também para ele quem pode fazer o que no sistema, porque os casos de uso são executados por atores. Atores são entidades que interagem com o sistema. Então, imagina uma regra de negócio onde você tem uma hierarquia de usuários. Você pode ter lá o gerente, o administrador, o frente de caixa, vários tipos de usuários do mesmo sistema, só que determinadas funções só podem ser usadas por determinados tipos de usuário. Caso de uso também ajuda a gente a mostrar esse tipo de coisa, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E uma característica imprescindível aqui de caso de uso é essa que eu estou destacando agora para vocês. Rastreabilidade e análise de impacto. Vamos lá. Eu não falei que caso de uso é um conjunto de requisitos? Um requisito, ele pode estar presente em mais de um caso de uso, como eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos pegar o exemplo aqui do emprestar livro, reservar livro. Olha, tanto para pegar um livro, tanto para emprestar um livro, quanto para fazer a reserva de livro, o livro tem que estar cadastrado, não tá? Então, se cadastrar livro for um requisito, emprestar livro e reservar livro forem casos de uso, a gente está falando de um mesmo requisito que faz parte de mais de um processo, perfeito? Vamos supor que por algum motivo surge ao longo do processo de desenvolvimento uma solicitação de mudança na maneira como o livro é cadastrado. Isso pode acontecer. O livro antes era identificado por ISSN, e agora passou a ser identificado por algum outro tipo de numeração, não sei. Requisitos mudam, como eu já falei na última aula para vocês. Mas, poxa, como é que eu sei o impacto daquela mudança? Se eu aceitar essa mudança aqui da maneira como eu cadastro o livro, aonde no sistema que vai impactar? Uai, se a gente tem vários agrupamentos de requisito, eu consigo ver perfeitamente aonde aquele requisito que eu vou mudar está mapeado. E aí eu posso perceber, por exemplo, que eu estou tentando mudar um requisito que faz parte de todos os casos de uso do sistema. Concorda comigo que seria um risco muito grande? Você corre o risco de repente, quebrar muitas partes do sistema, dependendo da maneira como você agir. Não, mas não era isso. Era um requisito que só fazia parte de um caso de uso de prioridade baixa. O risco de você mudar esse requisito é muito pequeno. Então, esse tipo de estrutura ajuda, inclusive, nessa rastreabilidade. Mas olha, vamos focar nessa questão aqui, ó. Isso aqui é importante para a gente. A regrinha MIAC. MIAC é uma regra que vocês não vão encontrar na literatura, não com esse termo. É um termo que eu inventei para ficar mais fácil de gravar 3 regras. Quando a gente fala de grandes processos de negócio dentro de um sistema, eles têm que atender a 3 regras. Ele tem que ser monossessão, por isso que tem o M ali. Ele tem que ser interativo, por isso que tem o I. Ele tem que produzir alteração consistente. MIAC. Mas o que significa cada uma dessas 3 coisas? Quando a gente fala que um processo é monossessão, significa que ele tem início e fim muito bem definidos a partir de um conjunto de passos a serem executados. Vou dar um exemplo de um processo que é monossessão. Emprestar livro, que eu tinha acabado de falar. Vamos tentar quebrar isso em passos. Qual é que é a ideia para emprestar livro? Esquece sistema, vamos pensar no processo, como a coisa funciona. Eu chego lá na biblioteca, ando ali pelas prateleiras e tal, encontro um livro que eu achei interessante, eu quero pegar ele emprestado. Me dirijo até o balcão com aquele livro, apresento ele lá para o funcionário e falo, quero pegar esse livro emprestado. Muito bem. Aí o que a balconista vai fazer? Vai pegar, vai verificar se aquele livro consta no sistema, vai pegar, vai verificar se ele não está reservado para ninguém, para aquele dia. Vai pegar, vai olhar se você tem cadastro, vai olhar se além de você ter cadastro, se você não tem nenhuma pendência,
Sei lá, você estava devendo, às vezes, a biblioteca, aí você não pode pegar o livro emprestado. Poderia ser uma possibilidade. Enfim, feitas essas verificações, ela vai gerar o empréstimo do livro para você, vai te entregar o livro junto com um comprovante que fala que você tem que entregar ele até o dia X. Senão você vai pagar a multa Y. Perfeito? O que eu acabei de descrever aqui? Um processo monossessão. Ele tem início e fim bem definidos por uma sequência de passos. Professor, me dá um exemplo de um processo que não seria monossessão. Escrever um livro. Gente, escrever um livro não é monossessão. Às vezes você vai demorar anos para acabar de escrever um livro. A gente poderia pegar, então, esse processão, escrever livros, e tentar quebrar ele em vários processos menores, que tenham início e fim bem definidos. E esse sim seria uma monossessão. E o que é um processo interativo? Quando a gente fala que ele é interativo, significa, então, que tem informação que o sistema não conhece entrando nele, ou seja, tem alguém fornecendo informação que não é trivial para o sistema, e ao mesmo tempo, o sistema também está fornecendo informação para o usuário que também não é trivial para esse usuário. Vamos ilustrar para ficar mais claro. Esse mesmo processo que eu ilustrei do emprestar livro. Quando a atendente chega lá no sistema e verifica, informa, por exemplo, o seu CPF para o sistema falar se você tem cadastro ou se você tem pendência, você está entrando com uma informação que o sistema não sabe. Você vai falar, não, o sistema sabe, ele tem seu dado lá guardado. Ele tem seu dado guardado, mas ele não vai adivinhar quem é você até você se identificar. Então, o ato de você ter entrado com uma informação no sistema, você tem uma parte da interação acontecendo. Qual que é a outra parte da interação? Que é o sistema prover dados que, se ele não falar, você não sabe. No final do empréstimo, você não recebe uma data que você tem que entregar aquele livro e, eventualmente, o valor da multa que você vai ter que pagar se você atrasar para entregar? Essa informação você não adivinha se o sistema não fala. Então, esse é um processo interativo, sim. Tem tanta informação inédita entrando quanto informação inédita saindo. Informação, galera, a gente sempre tem que ter em mente que ela não surge do além. Ou alguém falou para o sistema, ou o sistema falou para você depois que ele fez um processamento. Professor, então me dá um exemplo de um processo que não é interativo. Um contra-exemplo, no caso aqui da interação. Vamos lá. O famigerado CRUD. CRUD. C-R-U-D. É a abreviação de Create, Retrieve, Update, Delete. Ou cadastrar, deletar, atualizar, buscar. Se a gente fosse fazer aí uma tradução literal, mas isso é muito encontrado na literatura como CRUD. Que são as funcionalidades básicas que a gente tem para praticamente toda informação que o sistema guarda. Por que elas não são interativas? Vamos lá. Vamos tentar imaginar que você está pensando que cadastrar pessoas é um caso de uso. Eu vou mostrar para vocês que não é, porque não é interativo. Você vai pensar, pô, professor, mas veja só. Na hora que eu estou informando para o sistema o nome daquela pessoa, o CPF, o telefone e etc., eu estou passando informações para dentro do sistema que, se eu não falar, ele não sabe. Concordo com você, você está fazendo isso mesmo. A questão é, o que o sistema está te devolvendo que você já não sabia? Ah, professor, mas na hora que eu aperto lá o botão OK e ele salva, o sistema fala cadastrado com sucesso. Isso é mais do que obrigação do sistema. Isso não é uma informação gerada. A informação gerada seria lá o exemplo do prazo que ele te deu, a multa que ele calculou. Conseguiram visualizar? Muito bem, faltou a última. Alteração consistente, que é o AC. Alteração consistente é o que o próprio nome diz. Um processo, ele
prover alteração consistente, né, ele gera alteração consistente, se ele está criando um dado novo no sistema, né, armazenando algo novo lá, ou se ele está alterando alguma informação que já existia. O CRUD, que eu acabei de falar, ele pode não ser interativo, mas ele provê alteração consistente. Ele cria um dado, ele atualiza um dado. Professor, me dá um exemplo de um tipo de processo que não provê alteração consistente. Relatório. Imagina lá, você tem no seu sistema a funcionalidade de relatórios do livro que foi mais emprestado no mês. Ele é monossessão? Ele é monossessão. Com uma sequência de passos bem definida, você consegue gerar aquele relatório. Ele é interativo? Sim, ele é interativo. Por quê? Você normalmente, para gerar um relatório, você tem que passar alguns parâmetros para o sistema. Ele pega aqueles parâmetros, trabalha aquela informação e te dá um retorno. Afinal de contas, quem vai adivinhar qual que foi o livro mais emprestado do mês se o sistema não me falar? Então ele é interativo, sim. Mas qual dado novo que ele gerou, do ponto de vista de dado persistido? Ele salvou alguma coisa no sistema? Não, ele não salvou. Ele alterou algum dado que já estava salvo no sistema? Não, ele não alterou também. Então ele não provê alteração consistente. Resumo, pessoal, o grande desafio de caso de uso é a gente encontrar os grandes processos, que são esses que simultaneamente são monossessão, interativo e produz alteração consistente. Quando você encontra processos que seguem simultaneamente as três regras, e não apenas uma ou duas delas, você está falando de processos que são complexos. São processos que, durante a fase de análise, eles precisam de ser estudados com mais detalhes. Isso a gente costuma chamar de caso de uso expandido, que eu ainda vou mostrar um pouco na aula de hoje para vocês. E a partir da análise de um caso de uso expandido, a gente consegue descobrir as classes de um sistema, ou seja, os conceitos, os atributos das classes de um sistema, as associações entre as classes e os métodos dessas classes. A gente não tira isso aqui de trás da orelha porque acha bonito. Dependendo do processo que a gente usa de desenvolvimento, a gente consegue extrair essas informações a partir da análise que a gente fez. E aí a gente vai encadeando todas essas atividades que a gente está realizando. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos materializar esse negócio. Isso daqui são exemplos de caso de uso de alto nível. Quando a gente fala de caso de uso de alto nível, é o que o próprio nome diz mesmo, tá? Não é uma ideia de você pegar isso e já quebrar em passos, em fluxos. Um caso de uso de alto nível, basicamente, é um parágrafo que explica um processo, que é o que está acontecendo aqui. Vejam bem, a gente tem uma possibilidade de ter aqui o caso de uso venda de passagens. Quem são os atores desse caso de uso? Lembre-se que ator, dentro do contexto de caso de uso, é quem interage com aquela parte do sistema, quem interage com aquele processo. Esse ator, ele pode ser uma pessoa, como ele pode ser um sistema. Vamos lá, imagina que você tem um ator aqui do venda de passagens, embora não esteja listado aqui, poderia ser o sistema de cartão de crédito, o sistema da Cielo, o sistema da Mastercard. Na hora que alguém for pagar, ela não pode pagar com cartão? Esse cartão não é tudo computadorizado, não tem um sistema que controla isso? Mas olha, o seu sistema, o que você está desenvolvendo, não está buscando criar essa parte das transações do cartão. Ele simplesmente vai delegar isso para um outro sistema, não é? Ou seja, esse outro sistema é um ator do seu, porque ele está recebendo informação do seu sistema ou então entrando com informação nele. Isso é um ator. Quem recebe informação ou entra com informação para o seu sistema. Muito bem, então aqui a gente tem listado alguns atores e tem uma descrição desse processo. Olha lá.
O cliente informa o destino e a data da viagem, o atendente informa os detalhes sobre as passagens, confirma a compra com o cliente, recebe o pagamento e realiza operações relacionadas à venda de passagem. É uma descrição muito genérica, né, muito simplificada, mas que quer ilustrar um processo. O que a gente tem aqui do lado, ó, que eu estou mostrando para vocês? Referências cruzadas. Tá vendo esses códigos? RF1, RF2, RF3? Isso aí eu estou me referindo a requisitos funcionais. Então o que está sendo dito aqui é o seguinte: olha, dentre todos os requisitos desse sistema, o 1, o 2, o 3 e o 6 fazem parte desse grupo aí, ó, venda de passagens. O requisito 4, funcional, ele faz parte daquele segundo processo. E o requisito 5 faz parte do terceiro. Quem que falou isso? O analista. Não significa que sempre o requisito 1 vai ser do primeiro caso de uso, que sempre o 2 vai ser do segundo, depende do negócio. Mas enfim, estou mostrando para vocês que um caso de uso é um agrupamento de requisitos. Professor, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro da definição de um caso de uso? Vamos lá. Embora esse exemplo não tenha mostrado isso, um requisito funcional poderia fazer parte de mais de um caso de uso. O RF1 que vocês estão vendo aqui, ó, dependendo de o que fosse esse requisito funcional, ele poderia, sem problema nenhum, também fazer parte desse processo. Eu tinha até dado o exemplo no slide anterior, falando do cadastro de livros, que faz parte do processo de pegar emprestado e do processo de reservar. Então isso pode acontecer. Um requisito pode fazer parte de mais de um grupo. Um caso de uso pode ser composto por um requisito apenas, como vocês estão vendo aqui, ou por vários. Normalmente ele é composto por vários. Quando você vê isso que está acontecendo nesse caso de uso e nesse, ó, que é um requisito, que é um processo composto por apenas um requisito cada um, quando acontecer isso na sua análise, você deveria ligar um sinal de alerta. Por quê? Existe uma chance grande desse requisito funcional 4, por exemplo, ter uma granularidade muito grande. Será que eu não conseguiria quebrar esse requisito 4 em vários requisitos menores? Às vezes eu estou achando que ele é o único que compõe esse meu processo porque aquele requisito está muito grandão. A granularidade dele está alta. Então sempre tem que ligar, a gente sempre tem que se criticar dessa forma. Não está errado, isso pode acontecer, mas é legal a gente olhar com carinho para ver se não é por um erro que está acontecendo. O que nunca pode acontecer, gente? Um requisito não ser mapeado em nenhum processo de negócio. Imagina que esse sistema tivesse 7 requisitos funcionais. Ele tivesse até o RF7. O RF7 não está aparecendo em nenhum grupo. É o que a gente chama de requisito órfão. Tadinho dele. A gente tem que tomar conta dele porque isso pode sinalizar para mim algumas outras coisas preocupantes. Eu posso, eventualmente, ter esquecido de levantar algum processo de negócio, dessa regra de negócio aí, e se eu esqueci de levantar um processo, pode ser que eu estou esquecendo de levantar outros requisitos que fariam parte daquele processo. E o que de pior aconteceria aqui? Lembra que eu falei que os processos de desenvolvimento iterativos, incrementais, eles são orientados a pedaços de problemas? E esses pedaços poderiam ser casos de uso? Então vamos lá. Eu levantei esses 3 grupos. Eu poderia ter pensado em desenvolver esse software em 3 iterações, só para ilustrar. Na primeira iteração de 15 dias, eu faço esse pedaço. Na próxima iteração de 15 dias, eu faço esse. Na próxima, eu faço esse. E acabou o sistema. Acabou? Mas e aquele requisito que não fazia parte de nenhum grupo? Sendo que os grupos são o foco da organização do processo de desenvolvimento. Naturalmente, aquele requisito deixou de ser atendido. Você criou um problema aí. Conseguiram visualizar por que um requisito tem que fazer parte de pelo menos um grupo? Dentro dessa visão que eu estou dando para vocês de análise de sistemas, que não é a única possível. Na literatura que eu estou recomendando na disciplina, que eu vou referenciar no final desse slide de novo,
Ela é interessante porque ela mostra tanto essa visão que eu estou apresentando aqui para vocês, quanto outra visão, que a gente trabalha mais na Engenharia 2. Então vai ficar claro que não existe uma única forma de fazer análise. Mas dentro dessa visão de análise que eu estou apresentando para vocês, né, como que os casos de uso são trabalhados dentro de um processo iterativo de desenvolvimento? Vamos imaginar que a lista de requisitos que a gente tem é esse carinha aqui, ó. Eu tenho uma lista de requisitos, uma pilha de requisitos. Na verdade, não são bem requisitos, são casos de uso. Cada item dessa pilha pode ser um grupo de requisitos. É uma pilha porque eu estou trabalhando com a ideia de priorização. Lembra que eu falei que casos de uso tem que ser priorizado? E qual que é a ideia de pilha? Não é o último que entra, é o primeiro que sai? O que está no topo da pilha não é o que a gente tira? Então, veja só, eu estou trabalhando com uma ideia de um processo iterativo e incremental, onde o meu sistema inteiro está nessa pilha aqui, mas eu não vou desenvolver ele inteiro de uma vez, vou desenvolver por partes. O meu próximo ciclo de desenvolvimento eventualmente vai durar 30 dias. O que eu vou fazer nos próximos 30 dias? A equipe vai olhar, ó, dá tempo de eu fazer esse cara, dá tempo de eu fazer esse cara. Então vamos trazer para cá. Vamos trazer para cá, ó. Esse vai ser o foco dos meus próximos 30 dias de desenvolvimento. Meu desenvolvimento é iterativo e incremental, então ele vai ser feito de forma cíclica. E no final, o que eu tenho? Um pedaço de software pronto. Mas o que acontece aqui dentro, com esses dois casos de uso que eu selecionei? Eu vou adiantar detalhes de coisas, eu vou adiantar a ideia geral de partes que a gente vai estudar de forma mais detalhada ao longo da disciplina. Mas do ponto de vista de processo, é interessante vocês já terem essa visão macro. Depois a gente vai para a visão micro. Peguei aqui, ó, esse caso de uso. Imagina que fosse o reservar livro. O que eu vou fazer com ele aqui dentro? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, e fique claro para vocês que eu só estou listando nessa pilha os casos de uso que seguem aquelas 3 regras, tá? Que são os monossessão, interativa, alteração consistente. Então são processos complexos. Se é complexo, eu tenho que entender mais a fundo. Primeira coisa que acontece, então, quando eu pego esse sujeito, é fazer a expansão do caso de uso. Quando a gente faz expansão de caso de uso, que eu vou mostrar um pouquinho ainda na aula de hoje, a gente identifica para cada processo de negócio o que a gente chama de eventos e respostas de sistema. Ou seja, informações que entram e informações que saem do sistema. A gente vai conseguir identificar os fluxos de informação. O que eu faço com esses fluxos de informação que eu estou detalhando aqui dentro? O que eu faço com esses fluxos de informação que eu acabei de obter por meio da expansão de cada caso de uso? Eu consigo extrair dali conceitos ou classes, como preferirem. Eu consigo extrair dali atributos dessas classes e eu consigo extrair dali associações dessas classes. A forma como a gente vai fazer isso especificamente, isso é tema lá da Engenharia 2, mas saibam que a gente pode fazer, tem técnicas para tal. Muito bem. Além disso, o que eu faço mais do ponto de vista de análise e projeto com esse caso de uso que eu estou trabalhando aqui? Bom, já fiz a expansão, identifiquei as classes, não é? As associações, os atributos. Eu poderia ter construído um diagrama de classes, que representa a estrutura ou parte da estrutura do meu sistema que depois vai virar código. Como é que faz diagrama de classe com ML? Próximas aulas a gente aprende. Mas não acabou. Para cada caso de uso, a gente tem possíveis cenários de execução. Vamos lá, concorda comigo que quando eu estou pegando um livro emprestado, se eu chego lá, entrego o livro para a bibliotecária, o livro não tem nenhuma pendência, ou seja, ele não está reservado, eu não tenho pendência com a biblioteca, beleza, eu peguei o livro emprestado da forma X. Só que a próxima vez que eu fui lá, eu levei outro livro, aquele livro ele estava com reserva.
Concorda comigo, então, que a forma como esse processo vai ser feito não é exatamente idêntica à forma que eu fiz anteriormente? É um cenário diferente? O cenário do livro que estava reservado. O cenário do cliente que estava devendo. Para o mesmo caso de uso, a gente pode ter vários cenários. Para cada cenário, a gente pode criar um diagrama de sequência da UML, que a gente ainda vai aprender como é que faz. Isso tudo aqui dentro. Para que serve aquele diagrama de sequência? Dentre outras coisas, principalmente a gente consegue, a partir dele, identificar os métodos do sistema. Os gets e sets, né? Os métodos que têm comportamento de get e set, né? Método que entra com informação, método que sai com informação. Acabou? Será que não tem mais nada que eu posso fazer com essas informações? Tem sim. Para cada método do sistema identificado dentro dos diagramas de sequência, a gente pode criar um diagrama de comunicação da UML, que é um outro tipo de diagrama, que serve para fazer o seguinte: é como se você pegasse um método específico e olhasse para dentro dele. O que tem ali? Fazendo isso, a gente descobre novos métodos do sistema, como vocês vão aprender, que são os métodos que normalmente são os métodos das classes de modelo. Classe livro, classe usuário, classe gênero, classe biblioteca. São métodos das informações gerenciadas, não métodos de nível mais alto como os que eu falei anteriormente. Não precisa de ficar assustado com isso num primeiro momento, até porque tudo isso vai ser detalhado no seu momento específico, mas o que eu estou querendo deixar claro para vocês é o seguinte: se o seu caso de uso eventualmente está mal definido, porque foi mal definido lá com os requisitos que começaram ruins, estão conseguindo ver como que o seu sistema está bem comprometido? Porque você usa um artefato como referência para criar outro artefato. Se começa ruim, vai ficar pior, a gente faz aquelas árvores tortas das gangorras que eu mostrei na primeira aula. Então isso é extremamente importante. E naturalmente não é só isso. Aqui dentro, depois que eu faço essa parte de análise, você vai projetar, né, programar, testar e tal. E no final aqui, esses dois requisitos esses dois casos de uso estão prontos, viraram software. E a gente vai fazendo isso até não ter mais sistema para a gente desenvolver. O processo de desenvolvimento é orientado a caso de uso. Entendido, pessoal? Então vamos continuar aqui. Isso daqui basicamente é uma demonstração do que poderiam ser os requisitos que eu mostrei antes aqui, ó. Não era o RF1, F2, 3, 4, 6, esses eram os requisitos, ó. Vamos ver então o que tinha no primeiro caso de uso. Ele tinha o 1, 2, o 3 e o 6. Vamos ver o que são eles. Então, para venda de passagem, o processo venda de passagem, você tinha o requisito vender passagem, você tinha o requisito consultar assento, você tinha o requisito devolver passagem e você tinha o pagamento. Dentro de um processo, tudo isso aconteceu, concorda comigo? O problema está nesses dois malucos aqui, ó. Esses são requisitos péssimos, eles estão aí para a gente chamar de contra-exemplo mesmo. Olha esse requisito funcional 4. Cadastro em geral. Poxa, era para ser um monte de requisito. Era para ser um monte de requisitos que poderiam ser mapeados em partes diferentes do sistema. Se a gente cria esse grupão, isso aí está com uma granularidade muito grande. A mesma coisa aqui, relatório. Ó. Emite relatórios de venda. Poxa, relatório de venda é um só? Assim, será que, né, num setor comercial lá a gente não tem vários tipos de relatório? Deveriam ser vários requisitos que poderiam ser mapeados em vários processos. Eu já comentei sobre o ML e volto a falar agora, tá? O foco aqui na aula de hoje são os casos de uso. Aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, nesse apontamento, a gente tem um exemplo de um diagrama de caso de uso, é um diagrama da UML. A gente vai aprender ele e mais alguns outros ao longo da disciplina. Mas, rapidamente contextualizando, a UML basicamente é uma linguagem de modelagem. Para quem não sabe, o UML é uma sigla para Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada. Porque a proposta é essa mesmo, tá?
Quando a UML surgiu, a ideia é que ela fosse assim uma padronização de comunicação entre equipes de desenvolvimento. Como que eu consigo abstrair um sistema por meio de diagramas de uma forma que todo mundo que desenvolve software deveria entender? Como a UML é unificada, se eu crio um diagrama UML no Brasil, um japonês vai entender. Se um japonês cria um diagrama UML lá no Japão, obviamente, se as partes escritas não estiverem usando lá os ideogramas japoneses, né, eu vou entender aqui no Brasil também, porque é uma notação universal. Então, isso é muito interessante para a gente. Dentro da UML, a gente tem diagramas que buscam modelar a estrutura de um sistema, a gente vai estudar alguns deles aqui, os diagramas estruturais, e tem alguns diagramas que pretendem modelar o comportamento do sistema, os diagramas comportamentais. O diagrama de casos de uso é um exemplo de um diagrama comportamental, porque a gente está mostrando como que o sistema funciona, como que as pessoas interagem com o sistema. Bom, basicamente, ele, como qualquer outro diagrama, tudo na UML, né, visa auxiliar a visualização de elementos do sistema e a comunicação entre eles. Não é uma metodologia e isso é independente de processo de desenvolvimento. Ou seja, da mesma forma que eu posso usar o ML num processo de desenvolvimento Scrum, XP ou qualquer outro processo ágil, eu também posso usar o ML num processo cascata, num RUP, né, ou algum outro tipo de processo de desenvolvimento. Então a UML ela é independente da maneira como você faz software. Ela é uma forma de comunicação e documentação, que também não é bala de prata, tá, gente? Não é a única forma de se fazer isso. E que fique claro que ela é focada em modelagem de software orientado a objeto. Então, se você está desenvolvendo alguma coisa que vai usar uma linguagem estruturada apenas, tipo C, tipo Pascal, que não seja o Object Pascal, Pascal cru mesmo, o ML não seria uma boa ideia, porque ela não serve para modelar esse tipo de coisa. Você até pode usar com adaptações, mas não é para isso que ela foi pensada. Você vai desenvolver em Java, C++, C Sharp, enfim, beleza, serve. Vou mostrar para vocês, então, um diagrama de caso de uso que poderia simplificar os casos de uso de alto nível que eu mostrei no exemplo anterior. Então, olha só, a gente tem aqui venda de passagens, cadastro de informações, emissão de relatórios. Temos os atores, né, de cada um desses processos, e os requisitos, nesse momento, não importam no diagrama. Claro que eles são importantes na hora que a gente está definindo o que são cada um dos processos. Olha só, é um diagrama bobão mesmo, do ponto de vista estético. Você olha para ele, cada ator é representado por um bonequinho de palito. Professor, se esse ator for um sistema, né, tipo o sistema de cartão de crédito que você falou, ele seria um bonequinho de palito também? Seria um bonequinho de palito. É legal mostrar isso, porque às vezes, por ter um símbolo que denota-se um humano, cria aquela impressão, às vezes, que um ator só pode ser um humano. Não, ator é uma entidade que interage com o sistema que está sendo feito. Não importa se é um software, se é uma pessoa. É representado pelo bonequinho. E, naturalmente, as linhas que vocês estão vendo, as setas, representam qual ator interage com qual processo. O gerente não aparecia nos 3 processos aqui, ó. Então, ele está apontando para os 3. O atendente só aparecia em 2, ele está apontando para esses. Pergunta: tem algum erro no diagrama? O que vocês acham? Vou falar o que não está recomendável aqui. Não chega a ser um erro, tá? Depende muito do objetivo do diagrama. Que fique claro que quando a gente está criando um diagrama UML, não necessariamente a gente está comprometendo em se fazer uma planta baixa do software. Às vezes, esse diagrama ele tem um objetivo apenas de representar um esboço de uma ideia para facilitar a comunicação. Então, muitas das vezes, a gente pode abrir mão de alguns detalhes da sintaxe desses diagramas e tá tudo bem. Mas é bom sempre a gente enfatizar o que conceitualmente não está correto. O problema aqui é o seguinte: vocês estão vendo que tem uma seta na ponta de cada um dessas linhas? Existe essa seta na sintaxe da UML. O problema aqui não é de sintaxe, o problema aqui é de semântica. Por que o problema é de semântica?
que representa a regra de interatividade que eu falei agora há pouco, pessoal? Não é que para um processo ele ser considerado um caso de uso de processo de negócio mesmo, ele deveria ser interativo, ou seja, tem tanta informação inédita entrando quanto informação inédita saindo. Essa seta na ponta aqui não está me falando que esses processos são interativos. Porque semanticamente ela está falando que só tem informação entrando, não tem informação saindo. É só um detalhe para mostrar para vocês que isso impacta no significado do diagrama. Claro que às vezes, né, existe uma convenção interna entre a equipe onde isso poderia não fazer diferença. Todo mundo, nada, está entendido, o objetivo do diagrama está sendo cumprido e tal. Não, ok. Mas do ponto de vista conceitual, não deveria estar dessa forma. Outra coisa aqui, ó. Ator para pagar, que eu estou perguntando aqui. Não existe ator para pagar. Eu estou falando desse sujeito aqui, ó. Cartão de crédito. Eu estou falando de um ator, que é um sistema externo, que vai ser acionado para aquele pagamento de fato ser utilizado. Tá faltando esse cara aqui. Ele é um ator desse sistema, que não foi levantado. A não ser que você esteja se comprometendo a dentro desse processo aqui, ó, de fato implementar um módulo de pagamento, sabe? Gerenciar a grana, transações financeiras e tal, que eu não imagino que seja o caso, não faz sentido, tem sistema especializado com API. Então isso poderia ser uma falha desse sistema também. Bom, passado informações gerais, vamos dar uma estudada mais detalhada nos principais elementos que compõem a sintaxe de um diagrama de caso de uso. Eu já falei de alguns e agora a gente vai dar nome a cada um deles mesmo, por mais simples que seja esse tipo de diagrama. Vamos lá. O caso de uso em si, ele é representado por elipses em um caso de uso. Como vocês estão vendo aqui, ó, isso é um caso de uso, isso é um caso de uso, isso é um caso de uso. Sempre é uma elipse com um nome no meio. Cada processo de negócio, então, é uma elipse dentro de um diagrama de caso de uso, que representam aqui, ó, funções completas do sistema, né, que são interações entre usuários e processos de negócio. Essas elipses, elas podem estar estereotipadas ou não. Vamos lá. Deixa eu voltar para o meu quadro aqui. O que seria um estereótipo em uma elipse? Vou criar aqui 3 casos de uso. Quando o caso de uso está da maneira que vocês estão vendo aqui, ó, ele não está estereotipado. Significa, então, que ele é um processo de negócio completo. Mas vamos supor que você quer representar no seu diagrama de casos de uso também aqueles processos de negócio que não são completos. Tipo esse cadastro de informação aqui, ó. Eu não sei se vocês observaram, mas esse é um exemplo claríssimo de um caso de uso que não é completo, porque ele não é interativo. Ele é monossessão, ele produz alteração consistente, mas que informação inédita tem saindo daí? Concorda comigo? Só tem informação entrando. Como é que seria melhor representado isso num diagrama de caso de uso? Assim, ó. Esse cara podia ser isso. Sempre que a gente vai estereotipar algo na UML, não é só no diagrama de caso de uso não, tá? A gente pode usar essa anotação menos menos nome do estereótipo mais mais. Maior, na verdade, menor menor, não é? Nome do estereótipo maior maior. Então você estaria representando que esse cara aqui não é um processo de negócio completo. Você está só dizendo que ele é um grupo, sim, de requisitos, mas ele é de uma prioridade mais baixa. Lembra dessa pilha aqui, ó, de prioridade? Provavelmente nessa pilha de prioridade que eu estou mostrando para vocês, aquele caso de uso definitivamente não estaria no topo. Ele ia estar mais embaixo, porque o risco envolvido no desenvolvimento dele é menor. Esse tipo de caso de uso aqui também, ó, se ele não segue as regrinhas,
que eu falei, monoseção, interativo e alteração consistente, provavelmente ele não passaria também por essa etapa detalhada de expandir o caso de uso. Esses casos de uso estereotipados como CRUD, por exemplo, eles naturalmente seriam processos com baixa prioridade dentro dessa pilha, porque para trabalhar com o desenvolvimento deles é algo muito mais simplificado. Vindo para cá, então, eu falei que pode ter outro tipo de estereótipo. Esse cara aqui, ó. Olha lá. Quando a gente fala de emissão de relatório, eu tinha explicado para vocês no início da aula que um relatório ele infringe uma daquelas 3 regras. Ele é monossessão, sim. Ele é interativo, sim. Mas ele não provê alteração consistente. Então, ele também é de uma prioridade mais baixa. Ele não é um caso de uso completo. Ele poderia ser estereotipado com esse tipo de estereótipo aqui, ó, que é o ML aceita, que é o report. E aí, aqui a gente teria, né, relatório de vendas, ou algo assim. Naturalmente, esse tipo de caso de uso também estaria com uma prioridade muito baixa nessa pilha de desenvolvimento, porque antes de desenvolver esse tipo de coisa, tem coisa muito mais arriscada e importante para se desenvolver. Por exemplo, no caso da biblioteca que eu falei, seria o de empréstimo de livros. O relatório vem por último, os cadastros vêm por último. Aí você pode pensar, professor, mas isso para mim não faz muito sentido. Como que eu vou desenvolver um sistema de biblioteca, né, o empréstimo de livros, se eu não fiz antes o cadastro de livros ou o cadastro de usuários, que são os CRUDs desse sistema? Galera, quando eu falo que a gente não implementou o CRUD, não significa que a gente não implementou a parte da base de dados necessária para isso funcionar. Naturalmente, a gente já vai ter aquela parte da estrutura de persistência feita no banco, com alguns dados fictícios eventualmente preenchidos ali, para a gente poder testar o empréstimo de livros. O que não vai ter sido feito são basicamente as telas para gerenciar aquilo. E isso pode ser feito por último, porque isso é trivial. Qualquer pessoa que conheça as tecnologias para tal consegue fazer. Perfeito? Muito bem. Voltando para cá, o que a gente tem mais de sintaxe para a gente aprender do diagrama de casos de uso? Bom, já falei para vocês que atores representam papéis. Então, eles representam papéis de usuários perante a um sistema. E sistemas externos podem ser atores de um sistema que está sendo feito. Por exemplo, pagamento de cartão que eu tinha falado. Ele pode ser um ator do sistema de biblioteca. Ele pode ser um ator do sistema de venda de passagens. Bom, no diagrama, né, os atores eles são representados por esses símbolos que eu estou mostrando aqui para vocês, esses bonequinhos de palito. E, juntamente com isso, o nome do papel que aquele ator representa. Mas, além disso, é possível a gente representar no diagrama fronteiras para sistemas híbridos, que eu vou tentar ilustrar para vocês aqui de novo. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Você está desenvolvendo um sistema que parte dele são funções que são representadas num front-end web, parte dele é representado por funções que são executadas no front-end mobile. Mas o sistema é um só. Se a gente for pensar em sistema, é um sistema só feito em tecnologia híbrida, digamos assim. Como que eu poderia representar isso num diagrama de caso de uso? Até para deixar claro o que é mobile e o que é web. A gente poderia fazer algo mais ou menos assim. Olha só. Eu vou criar aqui casos de uso aleatórios, não importa exatamente o que cada um representa, qual que é o processo que cada um representa, mas são casos de uso. Vou criar outros 3 aqui, ó. Cada um é um processo diferente. Os 3 que estão mais à esquerda vão ser de uma parte do sistema que funciona mais
que funciona na web, e os 3 mais à direita são de uma parte do sistema que funcionam só para mobile. Como que eu vou representar isso nesse diagrama? Conceito simples de fronteira. Uma fronteira basicamente é isso daqui, ó. É um retângulo que envolve os processos e juntamente com esse retângulo a gente tem um nome do que ele representa, né? Aqui, por exemplo, web, aqui, por exemplo, mobile. E naturalmente a gente vai ter os nossos atores que interagem com esses processos. O sujeito aqui, por exemplo, ele consegue fazer isso, isso e eventualmente isso, esse outro aqui, interage com esses outros aqui. É um diagrama simples, como vocês estão vendo, mas ele representa muita coisa, porque você consegue facilmente mostrar isso daqui para um cliente, validar sua regra de negócio, e a própria equipe de desenvolvimento consegue ter uma noção macro do sistema. Mas não é só isso. A gente tem o relacionamento entre atores, como eu falei para vocês, tá? Então, um ator pode estar associado a mais de um caso de uso, e um ator, ele pode também estar associado a outro ator. Da seguinte maneira, vamos voltar para cá. Eu poderia ter uma estrutura de herança entre esses atores que vocês estão vendo aqui. Vamos imaginar que eu estou fazendo o seguinte. Herança na UML é representado por esse tipo de seta aqui, ó. Uma seta da ponta fechada, branca, apontando para o super, digamos assim, a fonte da herança. Então eu estou dizendo o seguinte, esse ator A está herdando do ator B. Na prática, o que eu estou representando aqui? A mesma coisa que a herança representa em programação. Eu estou falando que o ator A, ele consegue usar o processo 1, o processo 2, o processo 3 e o processo 4. Porque ele tem acesso a todos os processos do pai dele, digamos assim, né? E ele também tem processos específicos. Isso facilita, às vezes, quando a gente vai criar uma notação onde muitos atores têm acesso a muitos processos. Para evitar aqueles traços para tudo quanto é lado, você pode usar essa estrutura de herança para abstrair essa informação. Entenderam a ideia? Da mesma forma que você pode ter também, entre atores distintos, vou colocar um terceiro ator nessa brincadeira aqui, ó, que seria o meu ator C. Ele faz esse processo e tal, e ele tem um relacionamento com o ator A. Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, em algum momento, C troca informação com A para um desses processos acontecer. Vamos supor que aqui, ó, quando esse processo 5 vai ser executado, o C, que é quem tem acesso direto a ele, precise consultar o ator A para buscar uma informação. Você está representando isso dessa forma. A não interage diretamente com esse processo 5, mas ele tem um papel importante durante a execução daquele processo, instruindo quem vai fazê-lo de repente. Conseguiram observar, pessoal? É engraçado que, assim, diagrama de caso de uso, quando a gente vai explicar ele, como ele é um diagrama simples, a primeira coisa que parece para quem está aprendendo é que ele é um diagrama de repente idiota. Fala, nossa, será que precisa de tanta instrução para algo tão simples? Só que por mais simples que ele seja, é mais importante a gente explicar detalhes, porque um diagrama de caso de uso mal feito causa um problema semântico grande que compromete o comportamento de um sistema. A gente tem a possibilidade de ter relacionamento entre processos. Isso ainda não mostrei. Eu mostrei relacionamento entre ator, processo, ator e ator, mas não mostrei relacionamento processo com processo. Para que isso pode ser usado e qual que é a semântica disso daí? Vamos lá. Quando a gente está criando, né, casos de usos que buscam reusar conhecimento, isso pode ser interessante.
você pode ter uma definição de um processo A que também pode ser importante em um processo B. Em vez de você repetir essas definições em processos diferentes, que em código vocês sabem que também não é uma boa ideia, em documentação não seria diferente, você pode falar que um processo X tem relação com um processo Y, dando inclusive a notação de processo e subprocesso. Mas vai além disso, tá? A gente tem os processos primários, que normalmente são aqueles processos completos que seguem as 3 regras que eu falei, monossessão, interativa, alteração consistente, e a gente tem os processos secundários, que eventualmente são importantes para complementar os primários, mas normalmente não são completos o suficiente para serem independentes. Passada a explicação breve, eu vou mostrar exemplos que vão ilustrar isso melhor. Os includes e os extends, que são os tipos de associação entre processos. Vamos lá. Estou dizendo para vocês que um caso de uso B estende um caso de uso A quando B representa uma situação opcional ou de exceção de A. Eu estou querendo dizer o seguinte: se quando eu estou fazendo o processo A, eventualmente eu também preciso fazer o processo B, mas não obrigatoriamente eu preciso fazer o processo B, então eu estou dizendo que B é uma extensão de A, uma variação do comportamento normal, que eu vou ilustrar daqui a pouco. Agora, o caso de uso A inclui, não estende, inclui, né, o processo B quando uma atividade de A sempre precisar executar uma atividade de B. Aqui vai ficar mais claro. Olha só. Vamos lá, outra coisa para ilustrar também na sintaxe. Sempre as setas de relacionamento entre processos, elas são tracejadas, como vocês estão vendo aí. E além disso, o lado para onde essa seta aponta é importante. Sempre o extend aponta para o lado que eu estou estendendo. Sempre o include aponta para o lado que eu estou incluindo. Então, olha só, eu estou falando então que venda de passagem está sendo estendida pela devolução de passagem. Eu não estou apontando para o lado estendido. Por quê? Toda vez que eu vendo passagem, eu preciso fazer devolução de passagem? Não. Eventualmente eu preciso. Um cliente comprou a passagem, não devolveu. O outro comprou e devolveu. Então eu estou dizendo o seguinte: esse processo primário porque interage direto com o ator, tem uma associação com esse processo secundário porque não interage com o ator. Nem sempre que eu faço esse, eu preciso fazer esse, mas de vez em quando eu preciso. É uma extensão, é como se fosse um tratamento de exceção. Daqui a pouco vai ficar mais claro. Aqui é diferente, eu tenho um include. Eu estou dizendo o seguinte: sempre que eu faço a venda de passagens, eu tenho que consultar assento. Sempre, não é opcional. É uma inclusão. Então, esse processo aqui, ele é obrigatório quando eu estou fazendo esse processo. Já esse não é obrigatório quando eu estou fazendo esse. Perfeito? Entenderam a ideia disso daqui? Dessas setas? Aqui eu só coloquei para a gente tomar cuidado, né, com os requisitos que são iguais aos processos, porque nesse diagrama, se a gente for observar, a gente tem 6 processos e aqui a gente tinha 6 requisitos. Naquele diagrama, cada processo era um requisito, mas a gente já viu no início da aula que isso está errado. Né? Não é que está errado, mas isso, no mínimo, é preocupante, porque se os seus processos estão do tamanho dos seus requisitos, é porque a granularidade de um deles está errado. Ou os seus processos estão representando grãos muito pequenos, que não são grupos de requisitos, ou os seus requisitos são grãos muito grandes, que poderiam ser quebrados em mais requisitos. A gente tem que entender, pessoal, que até por uma questão de coesão do nosso sistema e do nosso projeto, quanto mais a gente consegue dividir um sistema em pedaços menores e atribuindo papéis específicos para cada um desses pedaços, melhor fica o nosso projeto, mais coeso ele fica, mais a gente consegue reusar e fica mais fácil de manutenir. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui também, tá? Quando a gente fala em termos de processo primário e processo secundário,
A gente tem que deixar claro que isso não é mutuamente exclusivo, ou seja, um mesmo processo, ele pode ser primário, como também pode ser secundário, e eu vou tentar ilustrar isso para vocês aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui o processo que é um CRUD de cadastro, e eu tenho aqui um outro processo para pegar livro emprestado. Concorda comigo que esse ator do sistema, que eu estou chamando de C, quando vai fazer o empréstimo de um livro, eventualmente ele precisa de cadastrar um usuário? Mas não é sempre? Então a gente teria essa associação aqui entre esse caso primário com esse secundário, uma associação do tipo extend. Perfeito? Mas nada impede que nesse mesmo sistema, esse caso de uso que às vezes se comporta como secundário seja primário também. Eu posso cadastrar um usuário sem estar no momento de emprestar livro. Concorda comigo? Então essa ideia de primário e secundário, ela é relativa, tá? Uma coisa não elimina a outra, não. Bom, aqui eu estava mostrando para vocês uma outra forma, não é, de ilustrar esse tipo de relacionamento que a gente está vendo entre casos de usos e diagramas de casos de uso. Isso aqui é uma outra forma de se visualizar fronteira, mas uma coisa que a gente poderia imaginar também é o seguinte: será que dá para desenhar um caso de uso sem usar fronteira? Sendo que eu preciso? Eu vou voltar aqui e vou tentar ilustrar por meio desse desenho que eu tinha feito antes, que eu tinha duas fronteiras. Veja só, galera, se eu quiser criar um diagrama sintaticamente correto que não use várias fronteiras em um só, eu poderia fazer isso da seguinte forma. Olha só, eu crio a parte web, né? A parte mobile, perdão, e a parte web seria representada aqui por meio de um ator. Interage com essa parte. Aí você vai pensar, poxa, mas isso não fica estranho, professor? Eu acho estranho, sim, tá? Essa não é a forma mais recomendada de se fazer. Mas, veja só, do ponto de vista de contexto, não está errado. Porque eu estou dizendo o seguinte: para essa parte do sistema mobile, a parte web é um ator, ela só interage com esse pedaço que eu estou fazendo. Né? Se eu fizer o mesmo do lado oposto, isso também funciona. Para a parte web, a parte mobile é um ator, só interage, como se fosse um sistema externo. É uma forma de você não criar várias fronteiras. Só que aí, para não criar várias fronteiras, você criaria vários diagramas. São opções que a gente tem dentro da mesma situação. Outra coisa que a gente tem aqui, pessoal, é o contexto de fluxos variantes. Onde vocês estão vendo aqui, ó, essas setas tracejadas com o estereótipo USA, esse USA poderia ser descrito também como include. Perfeito? O include não denota obrigatoriedade e o include não é apontado para o lado incluído. Só que aí pode parecer um pouco estranho o que está acontecendo aqui. Por quê? Então vamos lá. Do jeito que está aqui, está estranho, né? Porque está mostrando, pode parecer o seguinte, pô, quando eu vou fazer o caso de uso, então, emprestar fitas, significa então que eu sempre tenho que pagar em dinheiro, cheque e cartão? Afinal de contas, eu não estou apontando com um include ou um usa, que é sinônimo, né, dentro da sintaxe da UML. Não fica estranho? Falar, poxa, não faz sentido quando eu vou pegar um empréstimo eu ser obrigado a pagar sempre com 3 formas de pagamento diferentes. Eu tenho que escolher uma forma de pagamento e pagar, eu só sou obrigado a pagar, né? Afinal de contas, ele não empresta fiado. Então, mas se vocês forem observar, tá vendo que tem um estereótipo variante dentro de cada um desses processos?
Então, esse estereótipo dentro dos casos de uso secundários que foram incluídos deixam claro para mim que a ideia que eu estou querendo representar por esse diagrama é que, na verdade, são opções. Eu sou obrigado a, sempre que eu faço isso, fazer uma dessas três coisas, mas não todas, porque são variações. Se eu não coloco esse estereótipo interno, nesses casos de uso secundários, eu teria uma ambiguidade de entendimento, porque eu poderia estar induzindo alguém a entender que sempre eu teria que pagar com três formas diferentes, o que não faz sentido. Caminhando aqui para a gente fechar nossa aula, eu queria dar só um exemplo para vocês de um caso de uso expandido, só para vocês entenderem como que funciona, tá? E a gente explora isso um pouco melhor mais adiante. Sempre que a gente trabalha com essa ideia aqui, ó, de processo, onde eu pego um caso de uso, né? E dentro do processo iterativo eu trabalho ele em níveis de detalhe, extrair informação de lá, primeira coisa que a gente pode fazer é essa expansão. Isso só se aplica para casos de uso que seguem as três regras que eu falei. Então, veja só, todo caso de uso que segue aquelas três regras, a gente pega, quebra ele em fluxos diferentes. Esses fluxos são definidos sempre como um fluxo principal, fluxos variantes, como vocês estão vendo aqui, e fluxos alternativos que nesse exemplo não tem, mas daqui a pouco eu posso ilustrar alguma coisa nesse sentido para vocês. O fluxo principal, ele nunca trabalha com a ideia de condicionais, pessoal. Ele não tem ideia, ele não trabalha com a ideia de condicionais mesmo. Então não tem if aqui. Ele trabalha com o que a gente chama de caminho feliz. O que é o caminho feliz, que é um termo aí cunhado na literatura mesmo? É a visão do processo quando executado de forma perfeita. Se tudo der certo, vai ser feito dessa maneira. Então veja só, para eu poder fazer uma devolução de fita, se nada der errado, assim que esse processo funciona. Ó, o cliente entrega as fitas pro que ele deseja devolver, o funcionário identifica as fitas, o funcionário identifica que não há mais fita para devolver, o sistema informa o valor que tem que ser pago, o cliente informa uma das formas de pagamento, que são representados por esses três fluxos variantes que eu mostrei no exemplo anterior, no slide anterior, e no final das contas, né, o funcionário conclui a devolução. Não tem se aqui. Mas vamos imaginar essa seguinte situação aqui, ó, esse passo. O funcionário identifica cada uma das fitas. Concorda comigo que uma das coisas que poderia acontecer quando o funcionário está identificando essas fitas é ele verificar que uma das fitas que eu estou devolvendo lá na locadora, né, pensando no contexto de uma locadora, ela poderia estar danificada, o DVD estava arranhado, o Blu-ray estava trincado, sei lá, eu danifiquei um filme que eu estou devolvendo. Mas e aí? Ele aceita sem nenhum problema? Concorda comigo que quando isso acontece, isso é uma exceção? O tratamento dessa exceção poderia gerar um fluxo que não está aqui, que representaria um stand de um diagrama, que é a sequência de passos que deveria ser feita para resolver esse problema. Sempre uma exceção é algo que impede o fluxo principal de terminar, não de iniciar. Então, vamos supor, eu poderia ter um processo específico, um subprocesso específico para tratar isso. Uma vez que ele terminasse, eu continuaria esse processo aqui até terminar. A gente vai ver mais exemplos depois e na literatura isso vai ficar mais claro para vocês também. Sempre num caso de uso expandido, a gente tem o fluxo principal, os fluxos alternativos e os fluxos variantes, talvez. E a gente tem sempre passos em cada um desses fluxos que são obrigatórios e passos complementares. Passo obrigatório é aquele passo que representa a interatividade, informação entrando ou informação saindo do sistema. Passo complementar é aquele passo que representa troca de informação entre atores. Para tentar deixar ainda mais claro esses conceitos de include e extend, eu estou mostrando esse outro exemplo de diagrama de caso de uso. Veja só, aqui ó, o cliente, ele pode, né, esse ator cliente, ele pode cadastrar
qualquer outro usuário na hora que ele quiser, como ele pode também cadastrar isso daqui quando ele está fazendo uma compra. Porque olha só, aqui eu não tenho um include, então estou dizendo o seguinte, sempre na hora de uma compra, eu tenho que identificar quem está comprando. Se esse cara tiver cadastro, não tiver pendência, tá tudo ok. Esse processo aqui continua. Mas, se esse sujeito aqui falhar, esse aqui vai ser executado. É uma extensão. É um fluxo alternativo desse sujeito. Dando prosseguimento, uma vez identificado, eu sempre vou escolher uma forma de pagamento. O que está falhando aqui nesse diagrama é que tanto esse sujeito quanto esse sujeito deveriam estar estereotipados como variantes. Porque do jeito que está aqui, está mostrando, está dando a entender que eu teria que pagar sempre das duas formas, sendo que na verdade eu vou escolher uma delas. E olha, quando eu estou fazendo pagamento no cartão, às vezes o cartão é negado, estourou limite ou coisa assim. O que tem que ser feito para tratar isso? É um fluxo alternativo, representado por esse stand. Isso, às vezes, é executado quando eu faço isso. Essa descrição aqui, textual, deixa o que eu acabei de mostrar via diagrama mais claro para vocês. Olha lá, o que é o fluxo principal desse compra-produto, que é esse caso de uso aqui, ó. O fluxo principal dele está mostrando os passos. Ó. O cliente navega pelo catálogo de produtos, seleciona os itens que ele quer comprar. Ele vai até a cesta de compras, ele faz login, né? O sistema mostra as informações atuais da remessa, né? Que é o endereço de entrega. O cliente informa, né, no formulário de remessa o endereço que ele de fato vai usar. O sistema apresenta para ele o tanto que ele tem que pagar, o total do frete, características da entrega, né, os impostos envolvidos. Ele vai escolher uma opção de pagamento, que são fluxos variantes, que aqui são demonstrados por essas variações que eu estou mostrando aqui. O sistema vai confirmar para ele que aquela venda foi feita e o sistema vai mandar uma confirmação para o cliente. O que poderia dar errado aqui no fluxo principal? Tem duas exceções, ó, dois fluxos alternativos que estão definidos aqui. Ó, quando no passo 3 o cliente faz login, ele poderia eventualmente não estar cadastrado. Não tem um se aqui. Se o cliente tiver login correto, faça aquilo. Se não, faça tal coisa. O fluxo principal ele não tem se, ele trabalha com a ideia perfeita. Os fluxos alternativos que tratam essas possibilidades de não prosseguimento do principal. E esse sujeito aqui, ó, quando ele fala que ele está tratando dessa forma, é o que eu estou representando por esse stand. Tá vendo? O cadastro de cliente sendo feito dentro de um contexto da compra de um produto. Outro erro que poderia dar, ó, é no passo 7.2, pagamento com cartão. Tá vendo aqui, ó? Opção de pagamento recusado, executa o processo de rejeição de cartão. É esse stand que vocês estão vendo aqui, ó. Às vezes, quando eu estou fazendo isso, eu faço isso. Mas não sempre. E aqui tem umas outras variações que, como não estão representadas no diagrama, eu vou pular, não faz sentido a gente explorá-la nesse momento. Pessoal, eu deixo aqui para vocês um pequeno exercício de fixação para vocês fazerem, não tenha necessidade de me entregar também, tá? Isso aqui é só para vocês utilizarem durante os estudos, que é basicamente o seguinte. Lembra aquela regra de negócio do hotel que eu mostrei na aula passada? Que estava incompleta, tinha alguns requisitos, ou alguns estavam até incompletos, outros faltando, outros carecendo de detalhes, enfim, era uma regra incompleta que eu mostrei na última aula, sobre a regra do hotel. Eu queria que, com as informações que a gente tem até agora, vocês complementassem o levantamento de requisitos daquela regra de negócio de hotel, colocando todos os requisitos funcionais, não funcionais e suplementares que vocês conseguirem extrair daquele texto que eu tinha apresentado do levantamento do problema, né? E após fazerem isso, eu gostaria que vocês tentassem identificar os principais casos de uso, ou seja, processos de negócio que seguem aquelas 3 regrinhas, monoseção, interativa, alteração consistente,
e agrupassem os requisitos que vocês levantaram. Não precisa de fazer isso do ponto de vista de caso de uso expandido, como esse exemplo que eu mostrei aqui por último, até porque esse não é objeto de estudo desse momento. Eu mostrei agora mais por curiosidade. A gente ainda vai explorar isso em nível de detalhe mais à frente. Façam na forma de caso de uso de alto nível, que é aquela forma que eu mostrei mais no início da aula de hoje. Essa é uma boa maneira de vocês exercitarem o trabalho com o caso de uso. Vocês vão ver que, por mais simples que pareça o artefato, não é tão simples de lidar com isso, mesmo numa regra de negócio que não é complexa. Para estender o que a gente aprendeu na aula de hoje, eu deixo aqui para vocês novamente uma sugestão de leitura. Recomendo fortemente que vocês realmente explorem esse livro do Marco Túlio que eu estou indicando, especificamente o capítulo 3, que é um capítulo de requisitos. Tem relação com as nossas duas últimas aulas, contando a aula de hoje. Algumas literaturas complementares, que quem tiver acesso também pode usar para estender, não é, se aprofundar no que a gente viu nas nossas duas últimas aulas. Um abração para vocês, bom descanso, a gente se vê por aí. Valeu!